Louvado seja o nome do Senhor, soberano Deus e eterno Pai celestial. Deus amor, Deus alegria, Deus presente, Pai. Nós cremos, Senhor, que a manifestação da Tua glória está sobre esse lugar, sobre esse ambiente, Pai. O Senhor já começou a ministrar os nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida nessa noite, Pai. Haverá agora, através da Tua filha, Pai, um complemento espiritual, Pai, de uma revelação a qual o Senhor já preparou, já determinou sobre a vida dela, Pai. Senhor amado, Deus querido, vai tocando, Pai, na coluna, vai tocando, Senhor, nos pés, Senhor, vai tocando nos joelhos, Pai. Fortalece cada vez mais a Tua ungida, Pai. Derrama a Tua sabedoria espiritual sobre ela, Pai. Continua cuidando da sua família, do Senhor, da sua casa, Pai querido. Fez que calma, Deus, Senhor, ministrou o coração dela, Pai. Venha sempre como uma flecha na mão de valente, Pai. E que venha quebrar toda a resistência do mal, Senhor. Que venha quebrar, Senhor, tudo aquilo que o inferno tem lançado na mente dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Todas as mentiras que o inferno agora vem cair por terra em nome. Hoje nós vamos ler o 6:27, que é o tema da campanha, amém? Vamos lá em Daniel 1. Daniel 1? É. O livro de Daniel, capítulo 1. Para a gente poder entender, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel 1. Glória a Deus. Já? Não. Daniel, capítulo 1. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é lindo e maravilhoso nesse lugar. O Senhor é bom, né? É, Deus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Glorioso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, hein? Amém. Fechado? Glória, glória, glória. Daniel 1, capítulo 1 primeiro, tá? Daniel, capítulo 1. Daniel e Babilônia. Amém? Amém. Glória, glória a Deus. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei de Babilônia, e Jerusalém a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou à terra de Siná para a casa do seu Deus, e o pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Glória a Deus. Só até aqui, irmãos. Só para a gente poder entender, né? A Bíblia, pode ser, né? A Bíblia fala que, nos conta que Jerusalém ela foi tomada pelo rei Nabucodonosor, né? É uma profecia que tinha se cumprido por conta da desobediência do povo, né? E Daniel, né, era jovem, né, foi levado também para a Babilônia, cativo, né? E quando chegou na Babilônia, Daniel e outros jovens foram separados para poder servir, né, na corte, servir no reinado. E Daniel, durante a sua vida, né, ele serviu a 4 reinados. O reinado de Nabucodonosor, o reinado de Belsazar, o reinado de Dário e o reinado de Ciro. Deus é forte, E ó. o interessante, pastor, aqui, em todos esses 4 reinos, né, que Daniel serviu, Daniel enfrentou muitas dificuldades pelas trocas de reinos, né, pelos seus impérios, pelas suas crenças, né? Imagina a dificuldade de Daniel, né, sair de Jerusalém, ser levado cativo para a Babilônia, um reino diferente, estranho de tudo aquilo que ele vivia. Mas a Bíblia diz que em meio a tudo isso que Daniel passou, Daniel se manteve fiel. Aleluia. Ou seja, a sua fé continuou inabalável. Jesus, aleluia. Eu posso imaginar, falei, cara, imagina Daniel, né?
saindo da sua cidade, indo servir, né, em outro lugar, né, uma cidade de idolatria. Mas Daniel, a Bíblia diz que Daniel, ele se manteve fiel a Deus, né? E quando nós vemos a respeito de Daniel, e são muitas coisas assim que nós podemos destacar, mas uma das coisas que eu quero destacar é que tudo aquilo que Daniel fazia, o tempo que ele servia, Daniel, ele permanecia o mesmo. Ou seja, quando Daniel foi entregar, né, o sonho, Nabucodonosor teve sonhos e Daniel entregou para Nabucodonosor, né? Mas antes disso, quando Daniel chegou, né, na Babilônia, a primeira coisa que fizeram, separaram aqueles jovens, né, e apresentaram um banquete. O rei mandou preparar um banquete para aqueles jovens, porque o que queria ver aqueles jovens fortes e robustos. E foi o primeiro desafio que Daniel enfrentou. Por quê? A Bíblia diz que Daniel colocou em seu coração, aleluia, de não comer daquela comida, ou seja, de não ser contaminado, ele e os seus amigos. E aí, irmãos, eu aprendo, a primeira lição que eu aprendo com Daniel, que existem coisas na minha vida e na tua vida que Deus, ele não vai falar para você fazer. Mas aí vai depender da sua atitude, da tua ação mediante ao que você está vivendo. Deus não falou para Daniel não comer daquela comida para não se contaminar. Deus não falou, mas Daniel disse que sentiu no coração de não se contaminar. Aleluia. Aleluia. Então, existem coisas, irmãos, na minha vida e na tua vida que nós vamos ter que abrir mão. Deus, ele não vai precisar falar comigo e contigo, mas nós, assim como Daniel, vamos olhar e vamos ter que abrir mão para servir a Deus. Daniel, ele poderia ter comido daquela comida, mas ele falou, opa, peraí, isso aqui não vai ser legal. Isso aqui, para o Deus que eu sirvo, para aquilo que eu faço com Deus, não vai ser bom. Então, eu não vou comer. E é interessante que ele e os seus amigos não participavam dessa comida. E quando chegou, né, determinado tempo, Daniel e seus amigos se destacaram. Por quê? Porque a aparência deles era diferente. E Daniel e seus amigos só beberam água e comeram vegetais. Diferente dos outros jovens que comeram toda aquela comida, né? Mas Daniel e seus amigos se separaram. E eles foram destacados. Porque olharam para ele e falaram, nossa, mas eles estão diferentes, né? O rosto deles está diferente. Eles estão bem, estão robustos, né? Com aquilo que eles se alimentaram. Então Deus, ele começou a abençoar a vida de Daniel através dali. Glória! Tudo que Daniel fazia, Daniel tinha destaque. Não é porque Daniel era o melhor, mas porque Deus estava com Daniel. Aleluia! Glória! O Senhor estava com Daniel. E Daniel obedecia, né, irmãos? E aí é outra coisa que eu aprendo com Daniel. Se você quiser chegar a lugares altos, irmãos, obedeça. Obedeça a Deus, né? Fala pro seu irmão assim, fala assim, ó. Não adianta ter fé, fala pra ele. Não adianta ter fé se você não obedece a Deus. Daniel, ele teve fé e ele obedeceu a Deus. Então as duas coisas andaram juntas para que aquilo que Deus tinha, o propósito que Deus tinha na vida de Daniel se cumprisse, né? Grandes foram as lutas, as perseguições que Daniel tinha. Por quê? Porque ele se destacava, porque Deus era com ele, né? E quando Daniel se destacava, aí vinha a inveja, a perseguição contra a vida de Daniel. Mas Daniel continuava firme. E outra coisa que me chama a atenção na vida de Daniel era a humildade que Daniel teve, né? Daniel, ele foi levantado a governador por Nabucodonosor, mas aquilo não entrou no coração dele, né? A vaidade, a soberba. Daniel podia dizer, poxa, agora eu sou governador de Nabucodonosor, então agora eu posso mandar, porque agora eu sou tal, né? Quantos não fariam isso, né? Mas Daniel não. Daniel, ele recebeu o cargo de governador, mas a humildade continuou dentro de Daniel. E Daniel continuou o quê? Servindo a Nabucodonosor, servindo ao reino.
mesmo sendo contra a idolatria, mas ele servia a Deus e ele sabia separar as coisas, ele não misturou as coisas, né? Então, assim, a humildade no coração de Daniel. E aí eu me lembro, irmão, de Sansão, né? Quando Deus, né? Quando o Espírito de Deus estava sobre a vida de Sansão, né? Sansão ia lá, guerreava, matava, aquela coisa toda. Aí Sansão começou a se sentir o tal, né? Opa, Deus está comigo, né? Eu vou lá e faço, mas Deus está comigo, né? Aí Dalila entra na vida de Sansão e Sansão, não, mas Deus está comigo. E ele começa. Só que a Bíblia diz que tem uma hora que o Espírito Santo de Deus não está mais na vida de Sansão. Porque Sansão, ele começa a olhar para outra direção. Ele saiu do foco, daquilo que Deus tinha na vida dele, e começou a olhar para outras coisas. E aí o Espírito Santo de Deus saiu. Por quê? Porque Sansão, ele começou a se sentir total. Não, eu faço porque Deus está comigo. Não, eu vou porque Deus está comigo. Não, se eu pisar lá porque Deus estava comigo. Aí o Espírito de Deus saiu da vida de Sansão, né, irmãos? E você sabe a consequência, né? O preço que Sansão pagou, né? Por ter saído da direção de Deus, né? Ter perdido a humildade, né? O que Davi tinha, humildade. Daniel era um homem humilde. Mesmo mediante as suas posições, ele era humilde. E uma coisa também que me chama a atenção, que quando Nabucodonosor morreu, Belsazar assumiu o trono. Ele começou a fazer um monte de coisa errada, né? Aí teve uma hora que ele pegou todos os utensílios da casa do Senhor e bebeu, fez aquela festa, achou que ele podia fazer todas as coisas, né? E aí Deus, ele escreve lá na parede com letras de fogo. E ele ficou assustado, não sabendo o que aconteceu. E os profetas não conseguiam decifrar o que estava acontecendo. Aí lembraram de Daniel. Tem um aqui na Babilônia que ele pode decifrar Daniel. Aí quando chamam Daniel, aí Belsazar olha para Daniel, ué, você é Daniel. Aí se lembrou de Daniel, quando você servia o meu avô, e você veio cativo. Ele se lembrou de Daniel. Ou seja, Daniel, pastor, continuou o mesmo. Daniel não mudou. O Espírito da excelência de Deus estava sobre Daniel. Aleluia! Falou o que estava escrito, que o reino de Belsazar ia passar dele, né? Porque ele tinha pegado os utensílios da casa de Deus, o reinado dele acabou naquele dia. E passou-se o reinado de Belsazar, aí veio o reinado de Dário. E aí a Bíblia diz que quando Dário assume a Babilônia, e ele começa a dar cargos para um, dar cargos para outro, aquela coisa toda, e escolhe 3 príncipes. E desses 3 príncipes, quem estava? Daniel. Por quê? Porque o Espírito de excelência estava sobre a vida dele. Glória! Por quê? Porque Daniel continuava o mesmo Daniel. Glória! Era o mesmo Daniel jovem que foi trazido para a Babilônia. Ele continuava o mesmo Daniel. Aleluia! E aí eu vejo que o que eu e você precisamos é ser o mesmo diante de Deus. Glória a Deus! É manter a nossa identidade diante de Deus. Aleluia! Sabe? É nós sermos o que somos na igreja, no trabalho, no colégio, na faculdade, aonde você estiver, seja o mesmo. Era isso que Daniel era. Daniel, ele era o mesmo diante dos reis, né? Na casa dele, com os filhos, com a esposa. Todo mundo conhecia Daniel pelo espírito de excelência que ele tinha. Glória a Deus. E por que ele tinha esse espírito, irmão? Porque ele era melhor? Não! Porque ele servia a Deus com excelência. Aleluia. Por quê? Porque ele obedecia aos mandamentos de Deus. Por quê? Porque ele mantinha a fé dele acesa, mesmo mediante, né, as situações que ele estava. Imagina, você na Babilônia, vivendo num rei que você não conhece, por muito pouco você já tinha extrapolado, tipo, quem vai continuar servindo esse Deus que me colocou cativo aqui? Daniel, não. Eu vou continuar servindo a Deus. Glória a Deus. Era perseguido, mas eu vou continuar servindo a Deus. Aleluia. Né? Era maltratado, porque as pessoas perseguiam ele por aquilo que ele tinha, mas ele continuava servindo a Deus com excelência. Glória a Deus. E aí Daniel vai servir o rei Dário como príncipe, um dos príncipes. E aí começa a inveja sobre Daniel. Pô, esse cara está se destacando. O que negócio é esse? Não, a gente vai ter que arrumar um jeito de pegar Daniel na boa, né? E começar a estimular. De que
maneira nós vamos pegar Daniel? Aí lembraram que Daniel gostava de orar 3 vezes ao dia. É, Jesus, aí, ó. Então vamos fazer uma coisa. Vamos falar pro rei, né? Levantar um decreto, mover um decreto, que é proibido orar. É proibido adorar outros deuses a não ser os nossos deuses, ao rei. Então, aí foram lá falar com o rei, conseguiram, né? E o rei Dário nem se lembrou que tinha Daniel, que orava 3 vezes. Tá bom, levanta o decreto, levantaram o decreto, irmãos. E aí, pegaram Daniel na boa, irmãos. Uma coisa que eu tenho aprendido: não mexa com homem e mulher de oração. Eita Deus. Né? Toda coisa aqueles homens fizeram, acharam que iam pegar Daniel, mas quem foi pego foi eles, porque, irmãos, não mexam com homem e mulher de oração. Glória a Deus, aleluia. Daniel orava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Mesmo quando foi levantado o decreto, você pensa que Daniel estremeceu, ficou com medo, opa, vou parar de orar, né? O rei levantou um decreto aí, então não posso orar. Aí que Daniel orava mesmo. Por quê? Porque a segurança dele, irmão, não estava no rei Dário, estava em Deus. Aleluia, glória a E ele não Deus. ia deixar de servir a Deus por causa de um decreto. Glória a Deus. E ele Aleluia. continuou orando de manhã, de tarde, de noite, sem se importar com o decreto. Aí, os filisteus foram e pegaram ele na boa. Aí foram lá no rei, ó. Daniel, ó, infringiu o decreto. Daniel estava orando agora de manhã, de tarde e de noite, ó. Diante do decreto, Daniel não pode fazer isso. Então, Daniel vai ter que ser punido. Então, o senhor vai ter que dar uma punição para Daniel. E aí, o rei Dário, né, chamou muito de Daniel, mas, mediante o decreto, ele não podia voltar atrás ao decreto. Então, tá, vamos botar Daniel na cova dos leões. Tem jeito. O decreto, eu vou ter que cumprir, né? E Daniel foi lançado na cova dos leões, né, irmãos? Só que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus enviou um anjo. Glória! Irmãos, aprenda uma coisa. Quando Deus está num negócio, irmão, o inferno pode se levantar contra a tua vida. Mas se Deus está no negócio, não se preocupa não, irmãos. Aleluia. Vai pra cova. Se tiver que ir pra cova, vai pra cova. Porque o Deus, o Todo-Poderoso, é o Deus que livra. Assim como ele livrou Daniel da cova, ele vai livrar a minha vida, a tua vida, a nossa casa, a nossa Aleluia, família. Deus. Glória a Deus. E Daniel foi pra cova. Só que o leão teve que fazer jejum, porque Deus enviou um anjo lá. E não aconteceu nada com Daniel. Aleluia, glória a Deus. E quando amanheceu, o rei Dário, preocupado, correu, foi até lá, chamou Daniel, o teu Deus te livrou. Daniel, estou aqui, rei, estou aqui vivo. E aqueles que conspiraram contra Daniel foram jogados na cova, junto com as suas famílias. Irmãos, ele mal colocaram os pés na cova, os leões devoraram. É, Jesus. Isso é o quê? É para mostrar que Deus, quando Ele está no negócio, irmãos. Então, irmãos, assim, por que nós tememos hoje? Qual é o temor que eu e você temos? Por que nós tememos hoje? De ir para a cova? De estar na cova? Irmão, não se preocupa. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para nos guardar e nos livrar de todo o mal. E o nome do Senhor, ele foi glorificado na vida de Daniel. Aleluia. Aleluia, Deus. O nome do Senhor foi glorificado na vida de Daniel. Glória a Deus. Eu quero profetizar nessa noite que o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida e na tua vida. Independente da situação que você esteja vivendo, o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida e na tua vida, irmão. Mas para isso nós precisamos nos manter os mesmos. Né, pastor? Servindo a Deus, obedecendo a Deus, mantendo a nossa fé acesa, crendo, irmãos, independente do que esteja acontecendo, o mesmo Deus que livrou Daniel é o mesmo Deus que vai nos livrar. Nos tempos de hoje, porque às vezes as pessoas acham que Deus ele mudou, irmão, mas Deus ele não mudou. Aleluia, Deus ele continuou o mesmo. Ah, mas por que a gente não vê mais paralítico andar? Né? Não vê mais cego chegar? Irmãos, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. É verdade, Porque papai. muitas das vezes nós mesmos não cremos. A gente lê a Bíblia e fala, nossa, Jesus curou o cego, paralítico, que coisa linda. Mas a Bíblia diz que hoje o Senhor continua fazendo os mesmos milagres. O que falta é muitas vezes fé na gente para acreditar.
falta é fé. As pessoas estão incrédulas. Sabe? Tipo assim, mas será que Deus faz mesmo? E eu não estou falando de ímpio, não, de crente. Deus faz milagre. Mas será que Deus vai fazer isso acontecer mesmo? Irmãos, ou a gente crê, ou a gente não crê. Aleluia. Ou a gente serve, ou a gente não serve, irmãos. Meu Deus. Precisamos ter fé. O que é fé? Fé é você acreditar naquilo que você não vê. É fé, irmãos. As coisas não estão acontecendo mais, Senhor, eu creio. Daniel estava na Babilônia, mas Daniel estava firme a Deus. Por quê? Senhor, eu sei que esse cativeiro ele vai passar. Aleluia. Vai passar. É o tempo de Deus, mas vai passar. Daniel, ele não se desesperou. Daniel, ele se manteve íntegro e fiel a Deus, porque ele sabia que aquele tempo ia passar. Por quê? Porque foi um tempo estabelecido por Deus. Aleluia. Glória. Deus que deu a ordem, foi Deus que deu poder a Nabucodonosor para invadir Jerusalém e tomar. Por quê? Porque o povo estava desobedecendo, na desobediência. Aí Deus olhou e falou, opa, vou acabar com isso. Vou levar o povo cativo, vão ficar cativo por um tempo, até entenderem que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Até Deus. entenderem que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que não há outro Deus. Porque o povo de Israel, irmãos, assim como nós, né, temos essa tendência, pastora Ângela, né? Hoje Deus nos abençoa, glória a Deus, aleluia, a gente caminha, aí passa uma semana no meio, a gente se esquece do que Deus faz. É verdade. Aí vem a situação difícil, a gente, puxa vida, mas cadê Deus? Deus não está comigo. Mas se esquece do que Deus fez lá. O povo de Israel era assim. Andou no deserto, Deus cuidou, fez tudo, mas daqui a pouco andava um bocadinho, o negócio ficava ruim, começava a murmurar. Antes tivesse deixado a gente lá mesmo, né? Porque pelo menos lá a gente tinha comida, tinha água, tinha bebida. Mas Deus estava providenciando isso tudo. Só que Aleluia! o povo murmurava o tempo todo. Jesus. Aí naquele tempo que eles ficaram no deserto, foram poucos os que foram, porque os murmuradores morreram no deserto. Olha aí, Então, Jesus. em vez de Meu Deus, é murmurar, forte. levanta. Aleluia. É Deus. Tá difícil, o negócio tá feio, vai dando glória a Deus. Aleluia. Irmão. Não deixa a sua mente ser usada pelo inimigo. Colocar na sua mente que não tem mais jeito, que você não vai conseguir, que acabou o tempo, que nada, irmãos. O tempo está na mão do nosso Deus. É Ele que move céus e terra ao meu favor e ao teu favor. Aleluia. Então, irmãos, ficai firme. Aleluia. Que nós possamos manter a nossa posição como Daniel. Olha para um lado, para o outro, está ruim, mas peraí. Isso vai passar. Glória a A Deus. Bíblia diz, irmãos, que tudo passa, irmãos. A luta vai passar, a tribulação vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece. Aleluia. E se Deus falou que vai fazer, irmãos, Ele vai cumprir. Creio Não nisso, importa o tempo. O nosso Deus, Ele não se prende, né, ao tempo, como a gente, já passou um ano, já passou 2, já passou 3. Não, irmãos, Deus, Ele não está preso a isso, não. Deus, o tempo certo, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, pode ser amanhã. E Deus pode dar vitória, né? Pode ser daqui a 10 anos, 15 anos, não importa. O importante é você se manter firme. Aleluia. Tendo fé que o milagre vai acontecer. Amém. Esse foi o destaque na vida de Daniel. Daniel, ele se manteve firme. A fé continuou. A obediência continuou. Né? Que ele cria no Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, que nessa noite você possa crer. Aleluia. Que o nosso Deus, ele não mudou. E aquilo que ele te prometeu vai se cumprir. Em nome de Jesus. Vai Aleluia. se cumprir, seja dentro do seu lar, na sua casa, na sua família, com seus filhos. Irmãos, vai se cumprir. Aleluia, Deus. Não importa quanto tempo, o importante é você acreditar que vai se cumprir. E que os seus projetos e os seus sonhos, irmãos, possam estar nas mãos de Deus. Porque estando nas mãos de Deus é o melhor lugar. Eu me lembro certa feita, irmãos, meus filhos eram pequenos, pastor, eu estava sentada na praça com meus filhos, e eu vendo meus filhos brincarem, né? Aí eu falei assim pro Senhor, na mente, nem falei com o Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu queria fazer tanta coisa com os meus filhos, eu queria dar tanta coisa com os meus filhos, sabe? Eu queria realizar tanta coisa com os meus filhos pequenos, irmão. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, mas eu também queria realizar tanta coisa na sua vida. Meu Deus. Então, irmãos, os nossos sonhos, os projetos têm que estar alinhados com Deus. Aleluia. Não
Deus fazer na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Para Deus realizar algo nas nossas vidas, nós precisamos fazer a nossa parte. Aleluia, Jesus. Daniel, ele abriu mão de participar daquele manjar. Ele abriu mão. E o que é que eu e você temos abrido mão hoje? Para servir a Deus. O que é que nós temos feito? O que é que nós temos renunciado? Aleluia. Por amor a Deus. É isso que Deus quer. Deus viu a intenção do coração de Daniel. Opa, eu nem falei. Mas ele abriu mão, ó. Eu vou agir. Eu vou abençoar. Eu vou trabalhar. Eu vou colocar ele em lugares de destaque. Aleluia. Porque ele renunciou por amor a Deus. Aleluia. E é isso que Deus quer na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Quando nós renunciamos, Deus ele entra. Quando nós tomamos uma atitude, Deus ele faz. Né? Então, a nossa atitude, ela move a mão de Deus a nosso favor. Então, que nessa noite, irmãos, nós possamos ter atitude, posicionamento, que a nossa fé possa estar inabalada, que a nossa obediência a Deus possa estar em primeiro lugar. Porque sem obediência nós não vamos a lugar nenhum. Mas se nós obedecermos, né? Se nós cumprirmos os mandamentos, com certeza, irmãos, o Senhor vai nos abençoar. Amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Falar os corações dos irmãos melhor e eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus.